Boa noite! Olá, olá, olá! Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando para nossa live de quinta. Nosso encontro para discutir Bíblia, fé, feminilidade, vida cristã, pecado, arrependimento, enfim, tudo que envolve ser cristão, cristianismo, né? Hoje eu quero discutir com vocês um texto que está no Evangelho de João, maravilhoso, que eu estou meditando nele desde ontem. E eu quero que a gente converse um pouco sobre esse texto hoje. A gente vai dar continuidade também à nossa análise desse livro aqui. A gente está na página 103. Vamos continuar ele também. Enfim, vamos bater um papo bem bom sobre feminilidade, sobre o jardim, que é onde tudo começou, onde todas as coisas se perderam, né? Na semana passada, a gente estava falando sobre rejeitar a soberania de Deus, né? Sobre crer que Deus não é suficientemente bom. Crer que a nossa vontade, que os nossos desejos, que as nossas decisões são mais acertadas ou mais importantes do que aquelas decisões tomadas por Deus e que muitas vezes não nos agradam, né? A gente às vezes não quer receber o não de Deus. Geralmente a gente não quer receber o não de Deus. A gente está sempre trabalhando com a possibilidade de ter do Senhor tudo aquilo que a gente quer para o nosso deleite. Não é assim que as coisas são, né? Quando Jesus ora pedindo para Deus, se possível, tirar dele esse cálice, ele também recebe um não de Deus. Ele recebe um não e ele ora mais 2 vezes depois disso, dizendo: Senhor, então, se não é possível que tire de mim esse cálice, então que seja conforme a tua vontade e não a minha. E Jesus fala que o pão dele, a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então a gente precisa encontrar esse lugar de se sentir satisfeito e confortável e contente com a vontade de Deus para nós. Mesmo que essa vontade seja um martírio, mesmo que essa vontade seja que nós passemos por grandes tribulações para servirmos de exemplo e testemunho de fé para outras pessoas, para aqueles que estão ainda vivendo no mundo e na impiedade. Então a gente precisa ter isso em mente, que às vezes o Senhor vai usar a nossa vida, vai usar o nosso testemunho de fé para edificar aqueles que não o conhecem ainda e que precisam ser trazidos para Ele, né? Imagina o testemunho de Jó, um excelente testemunho, a gente sabe disso, Jó é maravilhoso, a gente fala dele, que a gente queria ter a paciência de Jó, mas quando a gente olha para a vida de Jó, ele perdeu todas as coisas antes de ganhá-las de novo. E ele ficou muito tempo vivendo na pior das situações, na pior das circunstâncias, em todas as áreas da vida dele. E aí a gente quer ser como Jó só no finzinho, quando ele tem tudo restituído 10 vezes mais. E isso não é justo, né? Essa não é a justiça do reino. A justiça do reino é que nós sejamos aperfeiçoados nos nossos sofrimentos, nas nossas perdas, em tudo aquilo que a gente não recebe de Deus ao invés daquilo que a gente recebe, né? Porque geralmente, quando nós recebemos de Deus aquilo que nós pedimos, a gente se perde dele, a gente se afasta dele, como a gente vê na Bíblia inteira, né? Bom, na página 103, eu só voltei nela hoje porque no fim da página há uma pergunta para nós aqui que eu acho muito importante a gente pensar. E o livro faz uma pergunta assim, ó: por que a obediência perfeita de Cristo a seu Pai e também sua morte na cruz oferecem esperança às pessoas que acreditaram nas mentiras de Satanás? Essa é uma pergunta muito importante. Por que que Jesus, em sua perfeita obediência e em sua cruz, oferecem esperança para aqueles que ainda acreditam nas mentiras de Satanás, para os que ainda vão acreditar, porque nós vamos pecar ainda muitas vezes até a volta de Cristo? E a resposta é simples. Os evangelhos vão responder, né? O Novo Testamento vai responder dizendo que, como por um único homem entrou o pecado, assim um único homem salvou toda a humanidade. Quando Jesus vem
ele faz uma antítese, um contraponto, uma contrapartida daquilo que Adão foi. Então, Adão viveu num jardim maravilhoso. Jesus esteve no Getsêmani nos últimos momentos da sua vida, né? Adão caiu num jardim maravilhoso, onde havia abundância de vida. Jesus foi morto no Getsêmani, que era o lugar onde era o lixão ali da região de Jerusalém. Era um lugar horroroso, sujo, em que as pessoas evitavam passar, não caminhavam nem por ali. E foi ali que ele viveu a sua maior tentação e suou sangue. Então, em contrapartida a Adão, que caiu num ambiente absolutamente confortável e que deveria ter sido de auxílio para que ele não pecasse, porque a glória de Deus e a manifestação da santidade de Deus estava em toda parte, Jesus, num lugar terrível, num lugar em que a maldade imperava, em que a sujeira acontecia, foi onde ele resistiu absolutamente às tentações de Satanás e conseguiu passar por todas as coisas. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, né, a gente costuma dizer que aquilo lá é um exemplo para nós, para resistirmos à tentação usando a palavra de Deus. Isso é verdade, mas o que esse episódio simboliza é uma antítese, é uma contrapartida do que Adão viveu através de Eva, quando a serpente testou o conhecimento dela da palavra de Deus e ela deturpou a palavra de Deus porque ela decidiu acreditar nas mentiras que estavam sendo contadas a ela. Jesus não. Jesus absolutamente se nega a acreditar no que Satanás estava oferecendo a ele e usa a palavra de Deus de forma correta, absolutamente coerente, para vencer aquela tentação. Então, Jesus, em sua trajetória, vai vencendo todas as coisas que Adão não foi capaz de vencer, que Adão não foi capaz de conquistar. Por quê? Porque Adão tinha lá a sua missãozinha, né, de cair para que hoje nós pudéssemos viver a bênção de ter o Espírito Santo habitando em nós. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque ao mesmo tempo que o pecado é uma grande maldição para os que rejeitam a Deus, ele também é uma grande bênção para nós, porque quando encontramos Cristo e nele somos redimidos e o pecado não tem mais poder sobre nós, nós recebemos o Espírito Santo, né? Adão e Eva, eles encontravam com Deus na viração do dia. Hoje nós temos comunhão plena e absoluta com Deus, 24 horas por dia, 7 dias na semana, enfim, a gente está sempre com ele e isso é uma grande bênção para nós. Então, da mesma forma que nós fomos expulsos do jardim e isso é muito ruim, hoje nós vivemos na presença de Deus com a promessa de uma comunhão ainda mais plena na eternidade com ele. E aí a gente vai para página 104, e ela vai falar que as autoras vão dizer para nós aqui a respeito da mentira, né? Eva acreditou nas mentiras de Satanás. E aí, desde ontem, eu tô meditando no Evangelho de João e pensando como que João fala de... Meu nariz tá coçando horrores, gente. Desculpa, toda hora com a mão no nariz, mas tá coçando, eu não sei porquê. Alergia, né? Me perdoe. Mas João fala muito, a palavra grega utilizada para verdade, ela é usada 45 vezes por João, 20 no seu evangelho e 25 nas suas cartas. João fala muito de verdade. É claro, né, que João é o apóstolo do amor, ele vai falar 80 vezes a palavra amor no seu evangelho, nas suas cartas, mas a palavra verdade aparece muito. E eu me dei conta disso lendo ontem o capítulo 4 de João, lá no verso 23, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, na passagem da mulher samaritana, né, no capítulo 4, lá no finalzinho, lá no verso 21, começa dizendo assim, ó: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está falando, olha,
Creia em mim, porque é chegada a hora em que a adoração verdadeira não vai ser nem no teu templo, nem no templo dos judeus, porque Deus é espírito e ele está em todos os lugares, então a sua adoração será o tempo inteiro. Os samaritanos adoram aquilo que não conhecem, porque eles não tinham na raiz deles, os samaritanos, eles criam no Pentateuco apenas, e eles misturavam muito a religião cristã com as religiões pagãs. Eram muito místicos, né? Misturavam crenças mentirosas junto com as crenças verdadeiras, e por isso os judeus os abominavam, tratavam eles muito mal, inclusive faziam um caminho muito maior para ir para Jerusalém, se afastando do caminho que passava por Samaria, para não ter que passar ali e de alguma forma se contaminar com aquelas pessoas, né? Vocês me desculpem o barulho, eu tô em casa, eu tenho cachorro, meus cachorros estão latindo, eu não tenho como resolver isso não. Mas se vocês estiverem conseguindo me ouvir, eu já fico feliz, embora haja barulho. Eu coloquei um microfonezinho aqui na minha frente, mas infelizmente home office é isso. Estou aqui fazendo o melhor que posso para servi-los, tá bom? Então ele vai dizer, a salvação vem dos judeus, ou seja, nós judeus conhecemos de quem vem a salvação. Nós sabemos que é de nós que vem a salvação. No entanto, está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Corrijam aí na Bíblia de vocês, se vocês estiverem na NVI, essas duas vezes que aparece a palavra espírito, provavelmente está em letra minúscula na sua Bíblia, mas no original grego não é maiúscula, está falando do Espírito Santo, não está falando do nosso espírito, está falando do Espírito Santo. Então, o que Jesus está dizendo? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, adorarão ao Pai em espírito, ou seja, através do Espírito Santo. Vocês lembram que João falou que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito e com fogo? O que João estava dizendo? Olha, Jesus vai batizar com o Espírito Santo para salvação e com fogo para juízo. Então é desse espírito que Jesus está falando aqui. Nós hoje adoramos a Deus de verdade porque temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos ajuda a fazer uma adoração correta diante de Deus. E em verdade, porque quando nós conhecemos a verdade do Evangelho e conhecereis a verdade vos libertará, e existem diversos versos de João que falam de verdade, mas eu anotando ontem nos meus estudos, eu tenho uma Bíblia, que eu sempre falo aqui, eu sempre vou falar, eu tenho uma Bíblia Note, só que eu não uso ela para fazer estudo, eu uso ela para fazer anotação de oração. Então, ela tá vendo? Ela tem um monte de anotação aqui, e eu anotei aqui embaixo ontem o meu estudo sobre esse verso, adorar em verdade e em espírito. E aí tem lá, João 3,3, digo a verdade, ninguém pode ver o espírito, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, ou seja, se não receber o Espírito Santo e nascer de novo através de Cristo Jesus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, adoradores verdadeiros adorarão em espírito porque terão nascido do Espírito. Vocês conseguem entender que na morte de cruz, Jesus, nas 3 primeiras horas, morreu por si mesmo, e nas 3 últimas morreu conosco. Que da mesma forma que nós estávamos em Adão, quando Adão pecou e corrompeu todo o nosso DNA, nós estávamos em Cristo quando ele morreu, e aí trouxe de volta o nosso DNA verdadeiro, porque ressurgimos com ele também. Vocês conseguem entender que o nosso novo nascimento diz respeito a realmente morrermos com Jesus. Jesus morreu por nós, ele morreu por nós nas 3 primeiras horas, das 9 ao meio-dia, ele morreu por nós. Ele morreu em sacrifício de amor por nós. Nas 3 últimas horas, de meio-dia às 3, ele morreu
conosco. Por isso que ele era a mais feia das criaturas, que Isaías vai dizer. Porque foi depositado todo o nosso pecado, ou seja, toda a nossa alma, toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que somos foi depositado no corpo de Jesus e ele foi morto conosco. Ele nos incluiu na sua morte. E ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele disse para nós que vencendo a morte, aqueles que morreram com ele na cruz também venceriam a morte, nascendo com ele na ressurreição. E aí ele nos envia o Espírito Santo, que esteve com ele em todo o tempo no seu ministério, para que nós possamos fazer coisas tão maravilhosas. E Jesus vai dizer que mais maravilhosas ainda, porque nós não somos Deus, embora muitas vezes achemos que somos, nós não somos Deus e por isso somos capazes de fazer coisas ainda mais maravilhosas que Jesus. Porque não sendo Deus, pelo Espírito Santo conseguimos fazer as mesmas coisas que Jesus fez aqui. Curar. Proclamar o evangelho, gente, é a coisa mais extraordinária. A Bíblia vai dizer que os anjos têm ciúmes de nós, porque nós podemos proclamar o evangelho e eles não. Porque nós pregamos a palavra de Deus e eles não, e eles sentem ciúmes de nós por causa disso. Essa é a coisa mais extraordinária que um ser humano pode fazer, pregar o evangelho salvífico de Jesus. Vocês têm noção? Continuando, Jesus vai dizer no João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, quando João está dizendo aqui, olha, adore em espírito e em verdade, ele está dizendo para você, adore no Espírito Santo que habita em você. E adore na verdade que você carrega, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. Não esqueça de proclamar a verdade da cruz. A cruz é o centro do Evangelho. Se você pregar o amor de Jesus e não pregar a cruz de Cristo, não faz sentido, você está anulando o sacrifício de Cristo. A cruz é fundamental. Creia no poder que essa palavra tem, independente de você. Porque quem garante a eficácia da conversão é o próprio Deus. A eficácia da espada, né, que é a palavra, que separa ali alma e espírito, que arrebenta o nosso coração, ela é uma promessa de Deus, independente de mim e de você, independente da sua oratória. A gente tem o exemplo de Moisés, que precisou levar o seu irmão porque não tinha coragem de ir sozinho. A gente tem exemplos de pessoas que os apóstolos eram pecadores, pescadores, ignorantes, chucros. Vai lá saber se sabiam ler e escrever. É claro que Deus levanta Paulos, porque os intelectuais também precisam ser evangelizados. Mas a maioria de nós é gente comum. É gente comum que só precisa falar de forma apaixonada do amor que sente por esse Deus que nos amou em primeiro lugar, que nos elegeu, que nos escolheu, que nos fez santos e que nos garante a santidade. Então, é Jesus falando com você o que ele diz aqui para a samaritana. Eu sou o Messias, eu mesmo, esse que falo contigo. Jesus nos salva e nos resgata para um relacionamento pessoal, para um relacionamento íntimo, de conhecimento perto. E é isso que ele quer de nós. É isso que ele espera de nós. Que nós paremos de ouvir a opinião dos outros, que são contra a verdade das Escrituras. E aí eu pergunto a você, você sabe qual é a verdade das Escrituras? Você conhece a palavra de Deus? Para de achar que ler Bíblia é supérfluo. Para de achar que o teu pastor é suficiente para te ensinar a revelação de Deus para você. O teu pastor está lá para te ajudar a entender sozinho na sua casa aquilo que Deus está falando com você na palavra dele. Porque a palavra de Deus é uma só, mas a revelação que ele faz para mim é diferente da revelação que ele faz para você. Ao mesmo tempo que é importante que você conheça a cultura em que a Bíblia foi escrita, para que
os símbolos que Jesus usa ali para se comunicar, os símbolos que Deus usa na Escritura inteira para se comunicar e para nos ensinar princípios e valores fundamentais do seu reino, sejam perfeitamente compreendidos por nós e a gente não fique arrotando heresia, ignorância, estupidez por aí, como a maioria faz. Infelizmente, a maioria só repete ignorâncias por aí. A maioria de nós não entende que a lei mosaica ela não comunica somente ordens explícitas, normativas e estritas de Deus. Ela comunica, antes de tudo e acima de tudo, uma verdade real, que diz que o nosso comportamento não muda o nosso coração. Que diz que não adianta a gente fazer as coisas da melhor maneira possível se as nossas vontades não estiverem alinhadas com as vontades de Deus. Tudo é em vão, de nada vale. Não adianta você cuidar perfeitamente da sua casa se você está com seu coração rancoroso e amargurado, porque você andou acreditando nas mentiras do mundo. Voltando aqui para o nosso livro das mulheres, na página 104... elas vão dizer assim, olha, ouvir uma opinião contrária à palavra de Deus colocou Eva em uma pista escorregadia, que resultou em desobediência, conflito em seus relacionamentos e morte espiritual. Perceba, aqui quero fazer uma ressalva. É muito diferente ouvir de dar ouvidos. Porque Eva podia muito bem ter ouvido a serpente e não ter dado ouvidos a ela. Jesus, em João 17, ora por nós. Ele fala, Deus, eu não peço que tire eles do mundo, mas que aqui no mundo os livre do mal. Não tem como eu e você evitarmos ouvir as barbáries do mundo. Mas tem como eu e você não darmos ouvido. E sabe por que a gente dá ouvido às mentiras do mundo? Porque a gente não conhece as verdades de Deus. A gente conhece a verdade que a igreja conta no culto. E que muitas vezes pode não ser a verdade de Deus. A gente se esquece que o líder religioso da nossa igreja está sujeito a ele mesmo, antes de estar sujeito a Deus. A Bíblia vai dizer que o profeta está sujeito ao seu espírito. Então a gente tem que sempre ponderar, conferir, confrontar com as escrituras o que a gente está escutando. Eu sempre falo para vocês, tragam a Bíblia quando vierem se reunir comigo, para que vocês anotem o que eu estou dizendo e confiram na palavra de Deus. Não acreditem em nada que eu disser que não esteja na Bíblia. Então, você ouvir o que os seus amigos falam, você sentar numa roda de amigos, porque você pode sim ter vida social, e nem sempre vai ser com cristãos, porque você também tem que se envolver com outras pessoas para levar o evangelho até elas. A gente não pode se fechar numa bolha cristã. A gente vai à igreja e estar com irmãos para sermos edificados e irmos para o mundo. Porque o ide de Jesus, gente, não é atravessar fronteiras e nações. O ide de Jesus é atravessar a rua e ir no teu vizinho. O ide que Jesus nos manda é ir até a nossa faculdade, evangelizar lá, é ir até a nossa esquina, falar com o vizinho que mora 3, 4 casas mais adiante, que precisa de você. É ir orar com alguém que está passando necessidade na rua, dar para ele um pouco de esperança e levar a cruz de Cristo para ele conhecer. Então perceba, o ide de Jesus não é ir para outro continente. Enquanto você não é capaz de fazer o ide dentro da sua casa, de fazer o ide saindo da sala e indo para a cozinha, sair da sala e ir para o quarto dos seus filhos, ou pro quarto do seu marido, quem é você para achar que é capaz de fazer um id indo pro bairro do lado? Sonhar com missão é muito bonito, mas não tem ninguém preparado para isso. Não tem ninguém preparado para isso. Você não está se preparando para isso.
Você não lê a sua Bíblia diligentemente. E aí? Como que você vai discernir a verdade da mentira se você não conhece a verdade? Estava escutando o pastor Heber Campos Júnior hoje falando que aquele que se prostra diante de Cristo, mas não o conhece, está praticando uma religiosidade vazia. E aí eu pergunto a você, você conhece Jesus Cristo? Ou ainda é só de ouvir falar? Porque Jesus Cristo está em Gênesis. Jesus Cristo está em José, em Josué, em Moisés, em Abraão. Jesus Cristo está em Josué, no seu livro, está em Reis, em Saul, em Samuel. Jesus está em todo lugar se mostrando para você, querendo que você conheça o seu caráter, conheça a sua verdade, conheça os seus princípios e valores. Mas talvez você não saiba nem quem são essas pessoas. Josafá, Acabe, Asaf. Você precisa saber os nomes da Bíblia. Oséias, Malaquias, Zacarias. Todos esses homens falam de Cristo para nós. Cristo não veio só em carne. Ele já estava, desde o princípio ele era. E como você vai saber quando Jesus voltar, se você não sabe quem ele é? Vai vir um Henri Cristo da vida aí, que arrasta multidões, né? Porque aquele cara tem discípulos. Bom, discípulas só, né? Só mulheres. Engraçado. Que ele só tem mulher atrás dele. Por que será? Por que será que Jesus tomou o cuidado de não chamar a mulher para ser apóstola? Por que será que Jesus tomou o cuidado de não fazer discípulas? Por que será, mulheres? Me digam vocês. Vocês conhecem Jesus? Vocês sabem me responder por que Jesus não chamou nenhuma mulher para ser discípula ou apóstola? Porque eu sei te responder isso. Porque eu conheço a santidade, o caráter protetivo, o caráter cuidadoso e os propósitos de Deus para a vida de uma mulher. E nós estamos aqui na nossa, acho que 19ª quinta-feira de encontro, e nós já discutimos isso em diversos outros encontros anteriores. Mas a gente quer tudo caindo no nosso colo, isso é um problema. Conhecimento exige labuta. E conhecimento é muito diferente de adquirir informação. E conhecimento também é muito diferente de sabedoria. Porque informação, a gente está sendo bombardeado dia e noite por informações. Milhares de informações. Conhecimento exige pesquisa, estudo e labor. E sabedoria, só Deus para dar. Para a gente usar esse conhecimento de forma sábia, que gere amor, que gere virtude, que gere expansão do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Nós estamos vivendo hoje o reino milenar de Deus, de acordo com a minha tradição de fé, ok? Eu creio que nós já estamos vivendo o reino milenar de Deus, porque como igreja, nós temos a autoridade de Cristo nesse mundo. Nós exercemos as funções sacerdotais de Cristo aqui. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas nós somos os seus sacerdotes aqui. Nós temos autoridade, autonomia, liberdade e vida para exercer o ministério de Jesus aqui nesse mundo. Tendo, claro, a cabeça, né? Que é Cristo. Um corpo não anda sem cabeça. Na verdade, nem o coração bate se não tiver um cérebro funcional. A menos que hajam máquinas. Então perceba que a gente vai ouvir mentiras. Mas entre ouvir e dar ouvidos, há uma longa jornada. Então a gente vai ouvir uma mentira. Perceba que se não é isso que nós estamos fazendo hoje. Sempre fizemos, né? Essa história de Adão e Eva, essa é a nossa história. A gente ouve a mentira. A gente vai discutir essa mentira com alguém. A gente vai discorrer sobre ela. A gente não vai procurar alguém mais sábio que nós, porque a gente não quer ser confrontado. A gente vai procurar alguém mais ignorante ou que esteja no mesmo nível de ignorância que nós,
porque a gente também não respeita mais a maturidade de ninguém. A gente foi ensinado a ignorar os velhos. Nós estamos nos tornando velhos sem sabedoria, ou seja, daqui para diante as próximas gerações vão ter o QI ainda menor do que os pais já têm. Serão ainda mais burros, mais ignorantes, mais estúpidos. Porque nós somos estúpidos, convenhamos. Não sei se você é, talvez você não seja, mas a maioria dos seres humanos são estúpidos, depravados completamente, com o coração corrompido pelo pecado. Nós temos o nosso coração e a nossa mente corrompidas pelo pecado. Não tem como a gente ser outra coisa senão estúpida. Se o Espírito Santo não está em nós, se nós não somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, então tudo que sai de nós é ignorância e estupidez. Então a gente ouve, discorre sobre aquilo, provavelmente com alguém que não vai apresentar a verdade para nós, ou se a gente discutir com alguém que vai apresentar a verdade para nós, a gente rapa fora. Quando a gente discorre com alguém, o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Então a gente repete essa mentira a ponto de fazer dela uma verdade. E depois disso a gente passa a agir de acordo com ela. Vocês percebem que essa é a marca da besta? O que é a besta na Bíblia? Deixa eu te explicar. A besta na Bíblia significa um governo. Um tipo de governo. Não é um animal que vai sair do mar. O mar na Bíblia significa o mal. Por isso que a Bíblia vai dizer que na Nova Jerusalém não haverá mar. Porque as águas do mar simbolizam o mal nas Escrituras. Moisés, quando abre o mar, ele está tirando o mal da sua frente, passando com o povo em terra seca. Estudem suas Bíblias. Então, a besta que sai do mar, ou seja, a representação máxima do mal, ela é um governo ideológico, político, que vai dominar todos nós, vai dominar a humanidade. Nós estamos caminhando para esse lugar, vocês percebem ou não? Por isso os cristãos serão ainda mais perseguidos, porque a ideologia desse mundo e as políticas que estão sendo feitas por aí é para nos silenciar, é para nos calar. E como essa besta, como esse sistema político está governando sobre nós? Nos metralha de mentiras, a era das fake news, a era das mentiras absolutas, né? Já que os cristãos não defendem mais a sua verdade absoluta, o mundo vai defender suas mentiras absolutas. E aí nós vamos ouvir essas mentiras, repeti-las à exaustão até que virem verdades para nós. E aí nós vamos ter que convencer as pessoas de que a grama é verde, de que o céu é azul, porque elas vão ver uma garrafa. Você vê essa garrafa, eu digo para você que isso aqui é um cachorro, e eu repito tanto para você que isso aqui é um cachorro que você acredita em mim. E aí daqui a pouco você tá dizendo que escutou até a garrafa latir. Esse é o sinal da besta na sua testa. Os seus pensamentos corrompidos à máxima potencialidade da imperfeição. O número 666 é a incompletude, a imperfeição. A Bíblia usa como símbolo da perfeição o número 7. Vocês sabem disso? O símbolo da perfeição de Deus é o número 7. Então, quando a besta tem como número o número 6, é o não alcançar a perfeição, é a eterna imperfeição, a incompletude. E quando a gente coloca 6 3 vezes, o que é 3 na Bíblia? A Trindade. A perfeita Trindade. Então, 666 é o símbolo da imperfeição absoluta que vai estar cravada na sua mente. A sua mente, que devia ser a mente de Cristo, porque você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo te dá a mente de Cristo. Você já orou isso? Você já orou ao Senhor? Já botou a mão na sua cabeça? Já pediu a Deus, Senhor, dá-me a mente de Jesus Cristo?
Ajuda-me a pensar como ele, a entender a escritura como ele, a falar como ele, a amar como ele, a ser justa como ele. Então, sua mente vai ser corrompida pela ideologia desse mundo. Claro, né? Não estou falando dos eleitos de Deus, porque esses estão protegidos pelo Espírito Santo, creio eu. Mas você repete tanto essa mentira à exaustão que ela vira uma verdade. Você passa a acreditar nela e aí a marca da besta tá na sua testa. E a última etapa é a ação. E na Bíblia, a mão direita significa as nossas ações. Aquilo que a gente faz, as nossas obras estão na mão direita. Então, se a nossa mente está corrompida pelas mentiras desse mundo, se a gente acredita nas mentiras desse mundo porque a gente negligenciou a verdade, as nossas obras serão mentirosas. As nossas mãos serão usadas para o mal e para a mentira. Então, é disso que se trata. Por nós negligenciarmos a verdade de Deus, e a verdade é Cristo, que se manifesta de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22. Onde termina Apocalipse? Vamos ver. Apocalipse 22, 24. É isso? 22, 21. Apocalipse 22, 21. Grava isso pra você saber. Pra ninguém te enganar. Então, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21, nós temos Jesus se apresentando a nós. Nós temos a verdade se fazendo conhecida de nós. Então, nós precisamos reconhecer a verdade de Deus. Porque sem a verdade de Deus, nós estamos sujeitos às ideologias desse mundo, às mentiras desse mundo. E nós vamos ignorantemente repetir essas mentiras à exaustão. Até que virem verdades para nós. E aí as nossas ações, o nosso corpo inteiro vai repetir essas mentiras. As nossas obras serão mentirosas. E isso nada vale para Deus. Isso nada vale para Deus. Eu não acredito que Ana Campoiolo tá aqui. Mentira, ela não tá nada. Ela entrou, viu que era eu e foi embora. Para com isso. Ô, Regi, você vai entrar, mulher? Porque eu queria que você falasse do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam. Porque eu acho que você já leu esse livro. E a Nancy comenta sobre esse livro aqui. Eu não li esse livro. Se você quiser entrar, convida aí, que eu te autorizo a entrar, meu amor. Então venha. Venha, 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 venha. Oi, Vivi! Ai, peraí. Limitado, e aí eu não te ouço, porque eu coloco ele no lugar do microfone. Fala pra ver se eu tô te ouvindo. Oi! Agora tô, meu bem. Seja bem-vinda. Obrigada! Escuta, o que a Ana Campoiolo tava fazendo aqui, ó? Eu não Que eu fiquei sei. até me Você viu? perdi. Até me perdi. Que honra! Foram seus livros, com certeza. Escuta, você já leu o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam, da Nancy? Sim. Discorre um pouquinho, você lembra? O que você leu lá? Lembro de um monte de coisa. Só deixa eu catar ele aqui, porque aí eu posso ser mais específica. Meu Deus do céu, eu mudei minha estante essa semana e perdi tudo meu livro. Não sei mais onde é que eles. Não, a Nancy DeMoss, que é a autora desse livro, ela vai dizer que nesse livro ela explica como o engodo, como a mentira, leva a humanidade à escravidão. Que existe uma progressão que geralmente começa quando se dá ouvido a uma mentira. Ela faz uma abordagem partindo da... Ela faz como se fosse um momento imaginativo em que Eva no jardim até a queda, a saída de Eva do jardim e todas as mentiras que o diabo vai contando para as mulheres e que nós vamos acreditando. Então, chega um momento em que ela acredita, por exemplo, que ter filhos
que ter filhos, ela queria ter filhos, mas Adão acha que não, porque eles já estão em crise e assim tá bom. Chegou outro momento que ela acha que ela deve reivindicar os direitos dela, porque ela tinha muitos direitos antes. Então, assim, são todas essas mentiras sutis que a gente vai acreditando e que isso vai acabando com nossa essência feminina. Então, vai retirando o nosso caráter de auxiliadora, vai retirando o nosso caráter de não é frutificadora que fala, mas de nutrir, de fertilidade, né? De ter filhos. É que tem um outro livro que também condensa com esse. Eu realmente não achei aquele aqui. E aí ela também faz um paralelo das verdades, do que a Bíblia diz para nós sobre o que Deus fez a mulher, para o que Deus fez a mulher. E a gente vai olhando, por exemplo, essa questão de direitos, então, que hoje se fala muito sobre essa questão de direitos. Quando você olha para aquele paralelo que ela faz da Eva, reivindicando seus direitos, como, por exemplo, eu estou no trânsito e alguém corta a minha frente. Eu tenho direito de passar, é a minha vez de passar. Eu vou dormir agora, vou tirar um cochilo depois do almoço, e alguém chega aqui, toca a campainha e me acorda. Como assim essa pessoa ousou me acordar? Eu tenho direito de ter uma soneca depois do almoço. Então a gente começa a pegar um monte de pecuinhas e ser reivindicativo em direitos, quando a Bíblia não fala sobre direitos. Muito pelo contrário, Cristo, sendo Deus, não tomou por usurpação, sendo igual a Deus, antes despiu-se de tudo que veio, morreu e se entregou para servir. Cristo serviu. E aí ela faz o paralelo mais lindo, mais legal que eu acho no livro que ela faz, não tem a ver com mulheres, tem a ver com Jonas. Que ela, assim, muitas vezes a gente vai ler a história de Jonas e aí a gente começa a pensar assim, ai, que nada a ver, Jonas ter ficado chateado, nossa, que magoadinho, ai, por que ele ficou tão bravo? Assim, a gente sabe que há um contexto por trás da mágoa dele, mas assim, parece que não faz sentido aquela história, sabe? Tu fica pensando, meu Deus, Deus perdoou, tá bom, agora ele vai fazer o quê? Aí ele fica bravo por causa da arvorezinha que morreu lá, que tava dando sombra pra ele e ele queria a arvorezinha. E ele parece tão mesquinho, Jonas parece tão mesquinho com a planta lá que deu sombra pra ele. E ela faz o paralelo de como a gente tem se comportado dessa forma, como nós temos sido Jonas, reivindicando coisas e querendo direitos, coisas tão mesquinhas às vezes, tão idiotas às vezes, de modo que nós nos tornamos ranzinhas, nos tornamos chatas, nos tornamos reivindicativas de tudo que é direito, de tudo que é coisa. Então, essa dos direitos é só uma, né? É uma das mentiras. A outra é sobre se amar mais, então fala a mentira de que ame mais a você mesmo, você tem que se amar mais. Então você vai comprar camiseta sobre, eu sou a Girl Power, eu me amo, eu sou maravilhosa. Aquela música que você estava cantando outro dia. Essas mentiras. Gente, a Vivi é uma herege, ela estava cantando a música. É uma música em inglês. Eu não sei cantar em inglês, não sei nem cantar em português, na verdade. Mas a música fala. Você tem provas? Sou poderosa. Tem provas? Tem? Ah, não estava gravado. Não tem provas, então não aconteceu. Essa minha memória É uma música que a música tá super famosa nos trends, aí nas trends, que fala I'm a woman, I'm a given, I am sexy, I am divine, I'm invincible, I'm creative, I am... Então, ela fala assim, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou feminina, eu sou masculina, eu sou o que eu quiser, entra na fila pra você me pegar, ela fala. E é um ritmo super gostoso. E eu não confirmo, não, que eu tava ouvindo, não. Mas é a vida, né, minha filha? A gente se perde. Eu vou comprar esse livro. Eu vou ler. A gente vai fazer um estudo dele. Ó, eu vou explicar aqui a respeito do que são essas mentiras, né? Essa live tá demais hoje. A Ana acompanhou aqui. Agora já temos uma cantora aqui, herege. É uma cantora herege, mas temos uma cantora.
Não, e o meu professor, o William, ele só entra aqui para saber a hora que eu vou terminar aqui, porque quando eu saio daqui, eu vou pro meu perfil fazer uma live com ele, que a gente está estudando os apóstolos. Então ele não entrou aqui para consumir meu conteúdo porque eu sou maravilhosa. Ele entrou aqui só para controlar meu tempo, para saber se eu já estou terminando, para ir para lá, pro outro lado. Como eu não sou herege, eu vou mostrar um livro bem crentinho aqui pra você. Mentiras em que as mulheres acreditam, da Nancy DeMoss. É a mesma autora desse livro aqui que a gente está estudando, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade. É a mesma autora. Ela fala aqui, as mentiras que ela fala que nós acreditamos, que o diabo nos conta, e nós acreditamos, são mentiras sobre Deus, mentiras sobre nós mesmas. Então, hoje a gente vai acreditar que é muito inferior, que nós temos que ser reivindicativas porque nos deixaram de lado, ou que nós somos muito superiores e devemos ser reconhecidas como tal. Mentiras sobre o pecado, então aquela ideia de que, tá tudo bem, isso não é pecado, você não precisa deixar de fazer isso, porque não vai acontecer nada com você, enfim. Mentiras sobre prioridades, então você vai inverter a ordem das prioridades na sua vida. Então, Deus não vai ser mais sua prioridade, sua família não vai mais ser sua prioridade, seus filhos não vão ser prioridades. Você vai colocar sua profissão como uma prioridade, porque é mais importante onde você viu, porque o meu marido pode acordar amanhã e dizer que não me quer mais, mas a minha profissão nunca fará isso. Pode ser que o patrão também acorde no outro dia e diga que não te quer mais. E aí? A profissão também faz isso. Não, e assim, ó, aí entra aquela parábola do acumulador de bens, que ele acumula um monte de coisa e Jesus fala, né? E se alguém pedir tua vida hoje? O que você vai ter feito com a sua carreira bem-sucedida, com a sua profissão maravilhosa? Eu vou falar pra você uma coisa, eu tinha uma profissão maravilhosa. Eu fui contadora durante 11 anos da minha vida, eu ganhava muito bem, eu tinha cargo, sabe, eu era contadora da área tributária, eu ganhava dinheiro. Então, assim, eu tinha o quê? Eu não era feliz. Sabe o que me deixou mais feliz nos últimos dias aí, nos últimos tempos, que me fez encontrar o meu lugar? Foi na minha primeira live sobre Macunaíma lá no meu perfil. Menina, eu tô falando sério pra você. Quando eu fiz aquela live de Macunaíma, eu desliguei aquela live em êxtase. Eu queria sair pra comemorar. Porque eu falei, meu Deus, eu tô onde eu fui criada pra estar. Eu tô ensinando literatura com Cristo adiante. Eu tô ensinando as pessoas a ler com um alvo na cosmovisão cristã. Cara, eu me senti plena. E eu não ganhei R$ 1 para fazer aquilo. Sabe? Eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi tudo, todos os meus recursos intelectuais estavam ali. E eu não ganhei R$ 1. E eu me senti exatamente no lugar que eu fui criada para estar. Ensinando as pessoas a ler, a entender o universo da literatura. E eu não ganhei nada para isso, sabe? Então, as mulheres estão aí se matando de trabalhar igual umas idiotas. Porque a gente fica igual umas idiotas só pensando em dinheiro. Dormindo tarde, acordando cedo, não vivendo nada. Meu marido que fala isso. Meu marido fala, eu quero viver. Teve um fim de semana aí que ele fez plantão, sábado e domingo. A gente mal se viu. Falei, não dá. E a vida? Eu só vou viver aos 70? Quando eu já não tiver mais energia e meu corpo já não tiver mais bom para isso? Não dá pra ser assim. Mas a gente continua acreditando nisso. Aí a gente estuda pra caramba, não vive nada, não aproveita nada. Cara, eu tava ouvindo ontem. Olha a herege de novo. Eu liguei ontem, eu e meu marido deitamos na cama pra conversar e a gente ligou a televisão. Eu gosto do barulhinho de fundo. Aí a gente ligou a televisão e na Bandeirante, porque o Léo gosta de assistir o jornal. E tava passando o Faustão, que eu nem sabia que tava na Band, que eu nem sabia que passava quarta-feira de noite. E quem tava lá era aquele Whindersson Nunes. Meu Deus. Não tá fácil. Mas olha só, presta atenção. Presta atenção que eu vou chegar na coerência do assunto. Ele tava lá, primeiro, ele hoje é um dos caras mais ricos que nós temos.
um dos mais seguidos do nosso país, um dos caras mais influentes. O cara tem um avião, cara. Ele tem muito dinheiro, ele tem o que ele quiser. Mas ele também tem um casamento fracassado, um divórcio. Ele também tem a perda de um filho que ele não conseguiu superar e ele não está mais com a mãe da criança. Ele ontem estava falando que nos últimos 10 anos ele não teve um momento com a família dele. Ele perdeu natais, aniversários, confraternizações. Ele perdeu 10 anos. Ai, Vivi, mas hoje ele é milionário. Mas ele tem depressão. Mas se você for ler a biografia dele, ele fala lá que ele estava afundado em droga. Se é que já saiu, porque eu não li, eu não sei. Mas ele estava afundado em droga, ele se perdeu completamente. Ele falou que ele não sabia mais diferenciar entre realidade e alucinação. Então, assim, e aí, cara? 10 anos vivendo um inferno. E se Deus pedir a vida dele amanhã, como pediu do filho dele? A perda do filho dele para nós que somos cristãos. Nós entendemos que aquilo era Deus chamando a alma dele. Era Deus falando, olha, eu sou o dono da vida e da morte. Não adianta você guerrear contra mim, Jacó. E ele é cristão, ele crê. Eu não posso negar, eu não posso discutir a salvação dele, porque ele pode ser um desviado, alguém que se desviou e que Deus tem um propósito. Eu não sei, eu não sei se a pessoa é salva ou não, eu não tenho essa... Eu não posso. Mas é um cara que declara amor a Jesus. Mas não pode ir à igreja, porque se ele vai à igreja, a igreja para, porque o cara não tem liberdade. Ele virou escravo da própria fama. Ele é um escravo hoje de si mesmo. E ele não tem nem 30 anos. E já está dizendo que ele vai fazer o último show dele esse ano e no próximo. E acabou, vai se aposentar. Cara, por favor, eu tenho muita vontade, de verdade, assim, já falei isso com Deus. Eu falei, Senhor, manda alguém abraçar esse menino. Sei lá, ele precisa ser amado de verdade, porque em quem ele pode confiar? Que tipo de amizade ele pode ter hoje? Ele não pode fazer amizade nova, por exemplo, ele não sabe a intenção do outro, se é no dinheiro dele, no tênis dele, no avião dele, na casa dele, na vida dele, na fama dele, no Instagram dele. Ele não sabe, ele não pode mais confiar em ninguém, cara, ele tá sozinho. Isso é triste demais. Eu oro a Deus que ele enxergue isso e que pare mesmo. Porque ele me fazer rir não vale mais do que ele chorar. Não vale. Ele não pode botar o valor da vida dele na minha gargalhada. Não dá. Então eu oro pela alma desse menino. Eu oro para que o Espírito Santo o tome de novo. Porque eu me compadeço demais. Porque ele é um menino bom. Falei isso com meu marido ontem. Falei, que menino bom. Que menino querido. Ele é bom, ele é um menino bom. Mas ele está completamente perdido. Isso é muito triste. E é isso que nós estamos fazendo. Todos nós que não estamos fincados aos pés da cruz de Cristo. Todos nós estamos fazendo isso. Isso é muito triste. Eu acho muito triste. Concordo. Vivi, tu quer que eu fale ainda do livro? Tu quer continuar? Não sei. Pode falar. A gente tem mais, acho que 4 minutos. Tá, então, eu só vou falar aqui. Ela fala ainda das verdades, das mentiras, então, que a gente acredita sobre casamento, sobre filhos. Sobre casamento que você precisa de um marido, ou depois, que meu marido é muito frouxo, eu tenho que tomar as rédeas, porque senão meu marido não vai fazer nada. São várias, né? Várias mentiras dentro de cada tema. E sobre filhos, tanto sobre preciso ter filhos para ser feliz, ou filhos só vão atrapalhar, só dão gasto.
tudo que envolva filhos, tanto se achar responsável pela salvação do filho, que a gente não é, mas também não podemos ser negligentes em relação à salvação do filho, porque ele é uma alma eterna que cabe a nós instruí-lo e mostrar o caminho do Senhor, sobre as nossas emoções e sobre as nossas circunstâncias. Todas essas são mentiras e, assim, o que eu acho incrível nesse livro, ele não cita, até no livro do estudo, do design divino, ela fala de feminismo às vezes. Nesse aqui ela não cita feminismo, em nenhum momento. Mas se você vai olhar a construção cultural que o feminismo criou nas mulheres hoje, é tudo retratado nesse livro como as mentiras. E aí ela coloca qual é a verdade que nos liberta com base bíblica. É um livro muito bom, daria um bom estudo mesmo. Eu vou comprar, já botei ele na minha lista ali. Assim que der, né, meu bem? Porque tempo me falta, mas eu quero. E aí, quem sabe a gente não faz isso junto, né? Aqui mesmo. A gente dá uma pausa no outro e dá uma olhada nesse daí. Enfim, é isso. Nega. Deixa eu mostrar uma coisa. Mostra. Como é que ela falou outra vez, amor? Conhecereis a verdade e a verdade mostrará... O que ia mostrar, Vivi? O que ia mostrar? Ia mostrar uma coisa. Pintei o cabelo, pintei o cabelo. Quem vai ver meu cabelo natural? Como você fez isso, sua grávida sem vergonha? A obstetra liberou. Ela disse assim... Não é tonalizante? Não, mas não tinha amônia, nada. Era naturalzinha. Tanto que não pegou... Deve ser tonalizante, né? Tonalizante? Não era. É uma tinta lá específica, mas assim, ela não abre tudo. Não ficou 100%. Mas assim, tô bem melhor, né? Falando sério. Tô melhor, amiga. Tô me sentindo mais digna. Bela. Você é linda de todo jeito, você sabe que você é maravilhosa. Quando é que você vai ficar gorda? Não vai ficar gorda, não? O neném vai nascer pra dentro. A barriga vai crescer pra dentro, porque as costas. Ninguém quer ser barriguda. Por que eu tenho que ser? Né? Entendi. Então, não tem que... A barriga vai crescer pra dentro. Vai combinar. Se eu te mostrar a barriga da minha irmã, você fica chocada, desesperada como a barriga dela tá enorme de linda. E tá linda! Porque barriga de grávida tem umas que, meu Deus, mas tá bem bonita da minha irmã. Tá bem mesmo. Não, depois te falo. Ela quer fazer um parto lá que eu tô feliz, mas tô com medo. Vou te contar depois. Enfim, povo de Deus, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Até quinta-feira que vem, essa live foi maravilhosa. A gente leu o João, a gente falou de verdade, de mentira. A gente teve a Ana Campanhola entrando e saindo. Porque quem que vai dar moral pra mim? Ninguém. Mas tudo bem, né? Tenho Regiane. Regiane é tudo na minha vida, tudo que eu tenho de melhor. E eu vou falar uma coisa pra você aqui, deixa eu registrar aqui. Ontem eu comecei a fazer cronograma capilar, porque eu sou mocinha. Então espere que nos próximos meses eu estarei com cabelo igual de Regiane. Jamais. Mas parecido, talvez, tentarei, né? Porque, né, a gente é menina e a gente quer ter um cabelo bonito pra aparecer aqui pra vocês. Então, é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês, pelo amor de vocês, pela paciência com meus cachorros latindo o tempo inteiro nessa live. Mas é o que temos, né? Um dia terei um estudo vedado de som, com ar-condicionado silencioso, com um microfone daqueles que custa 12 mil reais, com câmera 5G, 12K, sabe essas paradas? Um dia terei, e aí seremos profissionais da internet. Mas por enquanto nós somos amadores tentando edificar os irmãos através dos recursos que temos. Deus seja louvado. Muito obrigada pelo amor de vocês. Regi, te amo em Cristo Jesus. Até mais, galera. Tchauzinho. Até a semana que vem.